E fala, seres humanos e seres humanas, ouvintes do Cinema Dia a Dia Cast. Eu sou o Nicolas, apresentador desse podcast maravilhoso do canal Cinema Dia a Dia. E hoje eu vim para trazer para vocês um bate-papo que eu tive com o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, um dos maiores nomes do rock brasileiro. Eu sei que o tema do podcast é cinema, só falo de cinema, o tema é cinema, mas eu quis trazer um pouco para acho que a segunda paixão preferida minha é a música, então eu quis trazer uma entrevista com um cara que eu admiro muito. Tive o prazer de ir no show dele aqui na minha cidade e eu agradeço muito a ele por ter me dado essa entrevista. Não foi ao vivo, ele falou que não conseguia, mas ele me respondeu por áudios em perguntas que eu tive sobre a banda. E eu estou muito feliz de ter conseguido uma entrevista com um cara que eu admiro muito. E vou mostrar ela para vocês aqui em áudios do Instagram, tanto eu perguntando quanto ele respondendo. Então, vamos lá. Oi, Nicolas, tudo bem? Cara, eu tenho tido realmente uma correria muito grande aqui. Então, parar tudo para poder fazer um podcast para mim não está sendo fácil. Mas se você quiser, mande as perguntas e eu respondo em áudios de até 1 minuto para cada uma, tá bom? Eu acho que com isso eu posso te ajudar um pouquinho. Um grande abraço. Boa noite, Bruno. Sou muito fã do Biquíni, fico sem reação a ver que você respondeu a mensagem. Muito obrigado pela oportunidade. Uma pergunta que eu tenho me perguntado, eu tô lendo seu livro, só que eu não cheguei nessa parte, né? Mas eu queria saber já. Na música Janaína, na Janaína, né? Os maiores sucessos do Biquíni, você se inspirou para fazer alguma mulher importante na sua vida, alguma paixão de adolescência, uma namorada que você já teve, na sua esposa, como que foi? Queria saber. Uma coisa que eu sempre quis saber também é como foi a saída do Sheik, do Biquíni. Foi uma saída amigável? Ou ele se entendeu com você, o Pirita, o Coelho e o Miguel? Ou teve alguma... vocês ficaram decepcionados com a saída dele, mas vocês falam até hoje? O Sheik tá bem, tá vivendo bem, tem família, mulher? Como que tá a vida dele? Você tem alguma ideia sobre isso? Vamos lá, respondendo a uma pergunta, tem resposta longa, mas vou tentar. Bom, Janaína, na verdade, não se chama Janaína, se chama Gessi dos Santos Bispo. A Gessi trabalhava para minha família, lavando e passando roupas, e isso desde a época da minha avó. Mora em Miguel Couto, que é um bairro afastado de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Então, um dia nós fomos tocar lá. E eu comecei a reclamar muito de tudo, assim, comecei a reclamar dentro do carro, assim, poxa, mas não chega esse local, eu sabia que estava indo para onde ela mora, né, mas eu falei assim, pô, tá demorando muito, falta muito para chegar e tal, e foi aí que me caiu a ficha. Eu falei assim, gente, eu tô dentro de um carro com ar-condicionado, de noite, sem nenhum problema, enquanto ela pega todos os dias de manhã, não sabe sei lá quantas condições para poder chegar com o sol na cabeça, né, apertado e tudo mais. Continua. E aí, bom, no dia seguinte eu a encontrei na casa do meu pai ou da minha mãe, não me lembro, e eu falei, Gessi, meu Deus do céu, como é que você faz para chegar lá em casa, né, para poder trabalhar e tudo mais? E ela achou graça daquilo. Ela disse que acordava às 4h30 da manhã, dava 20 minutos até chegar a um ponto de ônibus que levava para uma estação de trem. Aí ela pegava esse trem, chegava na Central do Brasil, pegava mais ônibus. Então, sabe, me chamou a atenção de que ela falava aquilo com muita leveza, e eu resolvi escrever uma letra que falasse um pouco sobre a luta da mulher no mercado de trabalho e de como, apesar de tudo, elas têm sonhos. E daí, então, uma inspiração nasceu disso. Mas não é uma música sobre empregadas domésticas, nada disso. É uma música sobre a perseverança de toda mulher, né, que luta e acredita nos seus sonhos. O Sheik saiu em 2000. Não foi uma saída das melhores, afinal de contas, eu achei que não queria sair, mas o livro conta isso com maiores detalhes. Cara, acontece em qualquer família, entendeu? Acontece nas melhores famílias você, de repente, ter uma divergência, e essa divergência chega a um ponto de ruptura, né? Mas, de lá para cá, nos encontramos algumas vezes, conversei com ele. No começo da saída dele foi um pouco mais duro e difícil, a gente realmente ficou com uma relação mais estremecida. Mas temos uma relação de bem-querer por ele, e ele também, de uma certa forma, conosco.
Legal saber das curiosidades por trás da música Janaína. Eu queria perguntar também como foi o primeiro contato de você, do Birita, do Coelho e do Miguel, com o Sheik também, com o pessoal de Brasília, né? As bandas de Brasília, a Plebe, os Paralamas, Capital e a Legião. Foi em algum show que vocês tocaram bem no início de carreira, ou foi quando eles estavam famosos já? Como que foi? Bem, todos nós estávamos no início de carreira naquele momento, né? E a Legião estava se mudando para o Rio de Janeiro. Acho que o Miguel até ajudou o Dado e a Fernanda a fazer a mudança. Eles não tinham carro e tal, então a gente auxiliava dessa forma. Plebe eu conheci em fevereiro de 86, num evento chamado A Lagoa Vai Berrar, né? Fomos apresentados, eu tinha acabado de ouvir o disco dele e falei muito com ele, pô, que disco maravilhoso, Concreto de Cachorro e tudo mais. Capital, eu não me lembro exatamente quando a gente conheceu, mas assim, acabou que logo eles passaram a fazer parte da mesma gravadora, então a gente aí começou a se encontrar várias vezes. Bom, os Paralamas foram os primeiros que a gente conheceu, né? Então, na verdade, toda a nossa história se deve muito também à força que eles deram na nossa carreira. Os Paralamas eu já sabia, já por causa da influência que o Herbert teve por vocês, né? Sugeriu o nome de Biquíni Cavadão, também fez as guitarras do Tédio. Uma pergunta que eu queria fazer para você é de onde que o Birita tirou a ideia de colocar um violino na música Mundo da Lua, que ficou sensacional, por sinal. Uma das minhas músicas favoritas, mas ele já tinha uma ideia de como tocar o violino ou ele colocou na hora ali para dar um ar mais erudito para a música? Não, na verdade ele está sacaneando, fingindo que está tocando violino. Quem tocou, na verdade, um teclado com um som de violino foi o Miguel. A gente estava experimentando, na verdade, um emulador de sons, que é tipo um vovô do sampler. Então ele pegava o som de violino e ele analisava aquela onda e colocava em todas as teclas. E aí o Miguel tocou com esse som bem característico de violino. E no dia da gravação do videoclipe, o Birita ficou fingindo que tocava violino, o que foi muito engraçado. Eu sabia que o Birita ele tocava violão e bateria, mas violino eu não sabia, então era uma brincadeira que ele fez. Mas falando que ele tocava violão, ele tocou violão na música Namoradinha de um Amigo Meu, que vocês regravaram em 2004, se não estou enganado, que é originalmente do Roberto Carlos. Foi um show mesmo, ou foi um especial, ou foi qualquer show que vocês tiveram essa ideia, e vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Roberto Carlos já, tirar esse som com ele, talvez? Uma pergunta que eu tenho para você. O primeiro instrumento do Birita foi o violão, depois é que ele passou para a bateria. E o Birita até hoje toca violão, e violão erudito, na verdade, né? Aquela gravação de Namoradinha do Amigo Meu, inclusive, que foi a primeira música que o Birita aprendeu a tocar no violão, foi para um especial sobre a Jovem Guarda, né? Aquele fenômeno que aconteceu na segunda metade da década de 60, com vários artistas tocando, com muitas influências de Beatles e tudo mais. Então a gente foi fazer essa homenagem à Jovem Guarda e fomos convidados para tocar essa música que a gente achou bem legal de fazer. Entendeu? E já gravamos outras músicas do Roberto Carlos, como Ilegal, Imoral ou Engorda, num tributo ao Roberto Carlos com a produção do Frejá, chamado Rei. E não, a gente até hoje nunca encontrou ele, adoraria, porque eu sou realmente muito fã do trabalho dele, especialmente da década de 70. Continuando com o Birita, né? No clipe de Tédio ele usa uma camiseta do Bangu. Ele usa essa camisa por causa que o Bangu, se não me engano, chegou na final do Brasileirão daquele ano, ou ele é torcedor do Bangu, tem alguma relação com o time? Como poderia contar essa história pra gente? Eu acho que ele ganhou essa camisa do Bangu e resolveu usar. A gente usava muitas camisas assim, e era legal, naquela época era difícil comprar camisas dos times, sabe? E eu mesmo usava uma camiseta do Volta Redonda, ou mesmo da Portuguesa, da Ilha do Governador, e a gente achava legal isso. Tinha uma camiseta do São Cristóvão, sabe? Então, aconteceu. Ele usou nesse dia,
né? Mas ele torce para o Flamengo, assim como eu torço para o Flamengo, Miguel torce para o Flamengo e o Coelho, acho que agora está torcendo para o Flamengo, mas ele torce para o time que está ganhando sempre. Eu lembro que no livro fala que em algum filme que o Biquíni aparece, nos anos 80, você tava com uma camisa do Bangu mesmo. É, e sobre timidez, você fala no livro que a letra vem das paixões que você tinha na adolescência, que nutriu por várias garotas. Você assim, se sentiu triste ao lembrar delas para escrever a letra ou foi de boa? Aliás, eu adoro o teclado que o Miguel faz nessa música. Tiro meu chapéu pra ele. Ele dá um parabéns pra ele por mim, que esse teclado que ele faz eu acho que é um dos preferidos que eu tenho. Sobre timidez, cara, já... Deixa eu ver aqui. Quando eu escrevi a letra de timidez, eu acho que eu já estava namorando, né? Então foi mais uma lembrança das épocas em que eu realmente vivia aquela paixão platônica, aquele sofrimento todo, mas eu não escrevi em pleno sofrimento, e sim me recordando do sentimento. Qual foi a reação de você, do Birita, do Sheik, do Coelho, do Miguel a Xuxa falar que ia regravar no Mundo da Lua? Foi se sentir orgulhosos, porque na época a Rainha dos Baixinhos já fazia bastante sucesso, né? E deve ter sido bom, acho, né? Uma grande personalidade do Brasil gravar uma música de vocês. Qual que foi a sensação? Na verdade, ela não regravou. A gravadora lançou um disco, foi o primeiro disco da Xuxa, que, por sinal, não foi um disco muito feliz. A partir do segundo disco dela, que ela estoura. E o primeiro disco dela, como ela ainda não cantava muita coisa, assim, eles meio que colocaram algumas gravações dela e algumas faixas de outros artistas, entre elas No Mundo da Lua, do Biquíni. Então o disco está na Xuxa, mas está inclusive errado no Spotify, dizendo que essa música foi interpretada por ela. Na verdade, não está. Realmente é um engano que rola. Então a Xuxa não gravou No Mundo da Lua, né? Imagina a Xuxa cantar quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar, né? Não tem muito a ver isso aí. Outra pergunta que eu quero fazer, como que foi o convite e a sensação de gravar com o eterno Renato Russo? Vocês tiveram a honra de ter o Renato Russo numa dessas gravações, da gravação de Múmias, né? Que foi a primeira música que o Renato gravou fora da Legião. Depois ele começou a gravar com a Cássia Eller, acho que gravou com 14 Bis, né? Mas a primeira vez que ele gravou alguma coisa fora da Legião Urbana foi com o Biquíni. Como que foi a sensação de dividir os vocais com o Renato Russo em uma música? Nós convidamos o Renato porque eu tinha gostado muito do primeiro disco da Legião e era um trabalho muito interessante e o Renato cantava muito bem. E eu gostei de cantar com gente que pudesse, né, somar no vocal. Então, a gente meio que na cara de pau perguntou se ele não gostaria de participar e ele adorou a ideia. Então foi assim que ele participou desse primeiro disco do Biquíni, né, pela primeira vez cantando fora da Legião, como convidado. Foi realmente muito legal, cara. E, no entanto, o Renato ainda estava para se tornar a grande lenda que ele virou, né? Então, assim, a gente mesmo não tinha ideia do que aquilo estava se tornando, entendeu? Aquele encontro era um encontro histórico, que a gente ainda não tinha percepção disso. Vocês recentemente, daqui 2 meses atrás, né, fizeram um show numa cidade do interior de São Paulo chamada Itapira. E eu fui nesse show, moro na cidade, eu tive a honra de conhecer você, o Miguel, e o Coelho, e o Marcelo Magal e o Valmer, né, o saxofonista, só o Birita que não, porque ele foi embora. Então, tipo, eu autografei meu livro inteiro, o seu livro, né, com todos a banda, menos o Birita porque ele foi embora, mas espero um dia autografar com o autógrafo dele no livro também. E como foi a sensação de fazer esse show? Que você se lembra como foi? Gostou do público itapirense?
Inclusive, dá um abraço para Itapira, se puder. Olha, a gente adorou tocar em Itapira, foi uma festa super família, né? E a gente adorou realmente, foi muito bom. Quero mandar um abraço geral para toda a cidade, para todos que foram ao show. Agradecer você pela entrevista, tá bom? E que em outras ocasiões a gente possa estar se encontrando, tá bom? Muito obrigado, então, pelo convite. Só tenho a agradecer você, Bruno. Você é uma pessoa muito influente na minha vida musical. Eu amo biquíni e fico muito feliz de você ter concedido essa entrevista para mim. Eu vou postar no meu podcast depois. Se você quiser ouvir, eu vou mandar o podcast. Aí, obrigado por tudo. Espero nos falarmos mais no futuro. E quem sabe até no futuro você fazer uma entrevista ao vivo comigo, por vídeo, sei lá, pessoalmente talvez. Então, só tenho a agradecer a você. Fique com Deus. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista com o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão. E pretendo postar mais coisas de música no podcast, não só ficar restringido ao cinema. Então, obrigado. Fique com Deus. Falou.